Fala comigo agora. Não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode se assentar aplaudindo ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Convido você a pegar a sua Bíblia, abrir comigo o livro de Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos continuar nesse texto maravilhoso que o Senhor tem ministrado no nosso coração desde domingo. Alguém falou assim: pastor, como consegue tirar tanta pregação de um texto só? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ezequiel 37, glória a Deus. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração. Ezequiel 37, está até marcado já na Bíblia, não? Já abre, já acha assim, né? Vocês estão craque, né? E diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. E durante essa semana Deus foi ministrando no nosso coração toda a formação desse exército. Primeiro veio a presença de Deus sobre Ezequiel, depois ele profetizou, depois houve o barulho, depois houve o crescimento da carne, dos tendões. Pastora Thalita ministrou para nós ontem sobre essa pele que veio sobre aqueles homens, e o Espírito Santo como a pele sobre a nossa vida, amém, irmãos? Que controla, que nos corrige, que protege a nossa vida. Mas eles ainda estavam mortos. Agora já era o corpo restaurado, mas ainda não estavam de pé e não estavam vivos. E diz agora o versículo 9: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. E profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Diga bem forte: hoje é o dia de receber vida. Levante sua mão e diga para o seu irmão, diga assim: receba vida. Agora vamos lá para o livro de João, capítulo 10. E eles se colocaram de pé e formaram um grande exército. Você já está imaginando o que vai ser amanhã, né? E João capítulo 10, verso 10, um dos versículos mais decorados de toda a Bíblia. João 10, 10, diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em outras versões, tenham vida plenamente. Levante bem alto as suas duas mãos e diga bem forte: o Senhor quer me dar vida em abundância. Diga bem forte: Ele está me transformando da morte para a vida, e uma vida abundante. Quantos creem que o Senhor tem uma vida abundante para você? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, você que crê? Irmãos, existe um ditado no mundo que diz: para tudo se tem um jeito. Só não tem jeito para uma coisa: não tem jeito para a morte. Pois bem, ouça, esse ditado é do mundo e serve para o mundo, mas para nós ele não serve. Porque o Senhor Jesus disse no livro de João capítulo 11: eu sou
a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, poderá voltar a viver novamente. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. O Senhor Jesus tem o poder sobre a morte. Ele transforma a morte em vida. Não há nada, irmãos, que não possa ser ressuscitado. Ele transforma o casamento que morreu e restaura o amor e a alegria. Ele transforma em vida aquela pessoa que só pensa em acabar com a sua vida, tirar a sua vida em morte, em desgraça. Ele restaura as finanças, Ele cura o corpo, Ele cura a alma, Ele cura a família, Ele cura o lar, Ele cura a mente, Ele cura o coração. O Senhor, Ele é o dono da vida, Ele triunfa sobre a morte. O livro de Coríntios diz: ó morte, aonde que você está, morte? E Ele tem o poder sobre a morte, que ao terceiro dia depois de morrer na cruz, a morte não conseguiu segurá-lo, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele não somente ressuscitou, mas nos deu uma promessa linda, aonde Ele prometeu: aonde 2 ou 3 pessoas estivessem, eu estaria ali com elas, e Ele trazeria vida sobre essas pessoas. Uma vida plena, uma vida abundante. Mas ao final de contas, o que é uma vida abundante? O que seria, igreja, uma vida plena? A palavra plena significa completo, cheio. Abundante significa além de cheio, aquilo que transborda. O que é uma vida transbordante? Uma vida completa, uma vida cheia. E Ele nos deu a promessa: e eu vim para lhes dar vida e vida abundante. Muitos poderiam pensar, uma vida abundante seria uma vida onde todas as orações são respondidas e Deus praticamente dá tudo aquilo que nós desejássemos. Será que é isso, vida abundante? Deus dar tudo aquilo que uma pessoa deseja? Dar todas as coisas para ela, tudo que ela sonha? Veja bem, irmãos, isso não pode ser vida abundante, porque vida abundante é uma promessa bíblica para todos. É para o brasileiro, é para o chinês, é para quem morou há séculos atrás, e se Jesus não voltar, é para quem vai viver séculos ainda à frente. Se vida abundante fosse ter tudo o que queríamos, vamos pensar, por exemplo, em pessoas que entregam a sua vida a Jesus em países perseguidos. Mais de 250 milhões, e nós vimos isso alguns domingos atrás, mais de 250 milhões de pessoas nesse mundo, ao entregarem a vida a Jesus, elas não recebem tudo o que elas desejam. Praticamente o oposto. Elas quase perdem tudo o que desejam, o que têm. Muitas pessoas nesse mundo, ao se dizerem de Jesus, como nós estamos aqui dizendo, elas são demitidas do seu emprego, elas têm os seus bens confiscados, elas são retiradas do convívio da família, muitas vezes ficam presas em prisões insalubres, em lugares terríveis, passam fome e muitas vezes são até mortas. Mas essa promessa é também para esse cristão. A promessa não é só para nós, uma parte da igreja, uma parte do corpo de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Como que é essa pessoa que ao entregar a vida a Jesus ela perde tudo? Como que ela tem vida abundante? O que seria a vida abundante para ela? Logo, irmãos, percebemos então que vida abundante não é ter tudo o que deseja, porque muitos perdem ainda o que têm. O que seria ter vida abundante? Ter muita riqueza, muito dinheiro. Será que isso é ter vida abundante? Também nós podemos ver que não é, porque a riqueza, irmãos, é algo do mundo, que vem do mundo e fica neste mundo. Mateus 6 diz assim: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem podem consumi-lo. E será que um crente ele pode ser determinado como um crente cheio de Deus pela quantidade de bens, pelo saldo da sua conta, pelo nível do seu carro, a etiqueta da roupa que ele usa? Será que é isso que define um crente? Preste atenção, irmãos, queria rapidamente ensinar algo aqui. Existe uma diferença, irmãos, entre nós ministrarmos prosperidade, e nós ensinamos isso aqui na nossa igreja, porque nós cremos que Deus quer nos prosperar, amém?
Mas existe uma diferença entre algo chamado teologia da prosperidade. E muitas vezes a gente vê vídeos na internet, pessoas criticando, dizendo: olha, porque tem igrejas hoje que só falam da teologia da prosperidade. E às vezes vê quando o pastor aqui ministra prosperidade, pensa que é a mesma coisa. Não é, irmãos. Teologia da prosperidade é diferente de ministrar prosperidade. Ministrar prosperidade significa, como eu ensinei, Deus levar a nossa vida a um nível maior. Teologia da prosperidade diz o seguinte: que se você não está sendo próspero, é porque você está em pecado. Que se as coisas não estão acontecendo na sua vida, é porque você não tem fé. Que se adversidades têm se levantado contra você, é porque Deus não está com você. É isso que teologia da prosperidade ensina. E nós nunca ensinamos isso na igreja. Pelo contrário, às vezes recebemos muitas pessoas que estão extremamente feridas, com uma culpa dentro delas, não conseguem se sentir feliz na presença de Deus, não conseguem se sentir bem na presença de Deus, porque existe uma teologia que diz que se você não tem um determinado nível de carro, determinado nível de conquistas, Deus não está com você. E isso, irmãos, realmente não vem de Deus. Amém, irmãos? Porque, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a comparação. Deus colocou isso muito forte no meu coração para essa mensagem. Pare de se comparar. Fala para cá, esse lado do seu lado, diga assim, fala para ele: pare de se comparar. Fala para ele. Irmãos, a comparação, preste atenção. A comparação, ela destrói os projetos de Deus na nossa vida. Nós não devemos ficar se comparando, irmãos, porque cada um de nós temos uma história diferente. Eu vou repetir, cada um de nós temos uma história diferente. Uns começaram com mais, outros começaram com menos. Por isso que nós não podemos determinar pelo aquele carro, pela roupa, que aquela pessoa ela é próspera em Deus. E não, irmãos, porque às vezes para aquele irmão, dentro da realidade da vida dele, às vezes ele ter conseguido a sua casinha, às vezes ter conseguido o seu carro, pode não ser aquela mansão, mas dentro da realidade dele, às vezes aquilo é uma grande prosperidade do Senhor. Então, vida abundante não é ter tudo o que deseja. Vida abundante não é ter riqueza, porque muitas vezes nós podemos ser muito de Jesus e talvez não chegarmos a grandes riquezas. Será que vida abundante também é viver experiências sobrenaturais a toda hora e grandes conquistas e grandes aventuras com Deus? Irmão, você já percebeu que tem crente que você chega perto dele, você se sente até uma formiguinha. Não é verdade? Porque eles parecem super-heróis, como se nada tivesse dado errado com eles. E é conquista. Não, porque hoje Deus fez isso, porque hoje Deus vai fazer aquilo, porque Deus me deu essa esposa, Deus me deu esse emprego, Deus me deu essa promoção, Deus me deu um prêmio no meu trabalho, até a vaga no carro, no estacionamento, na porta eu consegui. Você fala, o cara consegue tudo. Será que vida abundante é essa vida de conquista? E Deus tem conquistas para nós, amém, irmãos? Mas será que a vida abundante é só isso? Se vida abundante é só conquista, nós poderíamos olhar para os apóstolos Pedro e Paulo. Será que tem alguém aqui louco o suficiente de dizer que Pedro e Paulo não eram os grandes servos de Deus? E os momentos que Paulo foi açoitado nas praças, apedrejado, com as roupas rasgadas, ficou pelado, nu na frente de todo mundo, preso injustamente. Ele não recebeu vida abundante, porque a promessa de vida abundante é para todos. E os momentos de silêncio que Deus silencia, e os momentos de provas e de lutas que Deus usa as adversidades para moldar a nossa vida. Quem já sentiu Deus moldando você através de adversidades? Jesus! Ou seja, então não é vida abundante. Aquele irmão está passando uma luta, ele está em pecado. Para com isso. Vida abundante, irmãos, não é ter tudo o que deseja, não é ter riqueza e não é viver só de conquistas, porque há momentos de adversidades e de lutas, mesmo você sendo de Jesus e tendo vida abundante. Mas então, pastor, o que vem a ser vida abundante? Vida abundante, irmãos, é uma vida aonde toda a sua vida ela é direcionada, guiada e controlada pelo Senhor. Volte um pouquinho a sua Bíblia comigo lá em João capítulo 3. Irmãos, na visão de Ezequiel, você lembra que eles estavam já com o corpo todo formado, mas eles não estavam o quê? Vivos. E Ezequiel, vamos lembrar lá de Ezequiel 37, Ezequiel profetiza, não é isso? E o que vem o Espírito? E vem um vento. E aquele vento traz o
espírito, e aquele espírito então entra dentro daqueles corpos, eles se tornam almas viventes, se tornam até vida novamente. Irmãos, uma vida abundante é uma vida que vem de Deus para nós, uma vida direcionada e guiada pelo Senhor, aonde o Espírito ele sopra sobre nós, ele nos enche, e nós já não vivemos mais no nosso padrão, no nosso conceito, nas nossas vontades, nos nossos desejos, na minha carnalidade, mas eu começo a viver uma vida guiada, controlada, dentro dos planos e projetos do Senhor, aonde Ele guia e direciona a minha vida a um sentido maravilhoso, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Olha que diz João capítulo 3, verso 8. Quem achou, diga amém. Quem é nascido do Espírito aqui, levante a mão. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O vento que vem, você não sabe de onde vem, para onde vai. Não sabe de onde vem, para onde vai. Não sabe se vem de lá. E aquele que é nascido do Espírito, ele tem o Espírito Santo que conduz a sua vida para onde Ele quer. Meu filho, eu quero você aqui. Meu filho, eu quero você lá. Meu filho, agora eu vou te colocar nas altas conquistas em cima das montanhas. Meu filho, nós vamos ter que passar um pouquinho pelo vale. Meu filho, portas se abrirão neste momento. Meu filho, serão momentos de portas fechadas. Meu filho, serão momentos de grandes alegrias. Meu filho, chegou a hora de algumas perdas na sua vida. Há perdas, irmãos, que Deus permite para tirar aquilo que está consumindo nossa alegria, nossa energia. João capítulo 15 diz que a árvore que dá fruto, ele poda. O agricultor, quando ele vê uma árvore dando muito fruto, ele faz algo que aos olhos de quem não entende, ele está machucando a planta. Como que pode machucar uma planta que está dando fruto? Como que pode ferir uma planta que dá fruto? Mas quem cuida de planta sabe. O que acontece depois que você poda a planta? O que acontece, igreja? Ela dá mais. Alguns aqui têm sentido o Senhor podando a sua vida. Às vezes Deus arranca algumas coisas de nós. Às vezes Deus arranca algumas pessoas do nosso caminho. Às vezes Deus arranca algumas coisas que a gente não pode fazer para nos parar, para nos tratar, para moldar a nossa vida. Às vezes Ele talvez arranca um pouco da nossa saúde, para às vezes parar a gente ficar um pouquinho mais quieto. Eu lembro que uma vez eu estava num ritmo de correria, irmãos, tão grande, e eu fui jogar a bola, e eu me machuquei, e virei o pé assim, e o médico falou assim: olha, 15 dias parado dentro de casa. Eu falei: doutor, o senhor não tem ideia do que o senhor está falando. Tem culto, tem não sei o que para fazer, tem visita, não sei o que. Ele falou: 15 dias. E quando eu fui orar ao Senhor, eu falei: Deus, por que o Senhor permitiu isso? E aí Ele me lembrou: você estava correndo demais. E tinha gente que estava correndo demais com a vida, e naquela correria você ia acabar se perdendo. Então às vezes Deus precisa, irmãos, segurar um pouco a nossa vida. Irmãos, nós vivemos num mundo, presta atenção nisso, quero que você entenda bem. Nós vivemos num mundo onde a organização, o planejamento, eles são levados de uma forma excessiva. Eu não quero dizer que você não tem que ser uma pessoa organizada e planejada, mas, irmãos, quem é nascido do Senhor, ele tem que se render e desistir de querer controlar a sua vida. Muitos não conseguem viver, irmãos, o melhor do Senhor porque querem estar no controle de tudo. E quem é nascido do Espírito é como o vento, que não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Enquanto você não aprender a se entregar totalmente ao Senhor Jesus e desistir do controle sobre todas as coisas. Irmãos, eu percebo, a gente trabalha com pessoas, tem pessoas que tem que ser tudo extremamente do planejado, tudo extremamente organizado. Não, veja bem, não estou fazendo nenhuma defesa bagunça, amém, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de organização, amém, irmãos? Um Deus de planejamento. Não distorça a palavra. Mas o que Deus está falando conosco nessa noite
é no sentido de você deixar Ele controlar a sua vida. E quando Ele controla a sua vida, não vai ser do seu jeito, não. Sabe, irmãos, como eu imagino do Senhor? Quer ver através dessa ilustração? Será que você consegue fazer isso? Imagina que tem um balcãozinho aqui assim agora. E ali tem um cartaz, fala assim: a maior viagem de turismo da sua vida. E aí você fala assim: olha, quanto que custa esta viagem? Eu quero fazer essa viagem, uma viagem de turismo. Aí o rapaz fala assim: olha, eu só vou falar o preço depois. Ah, mas espera aí, não dá para entrar num negócio que a gente não sabe quanto custa. Mas qual é o roteiro da viagem? No dia 1 a gente faz, quem já fez essas viagens, né? No dia 1 é o quê? Dia 2 fala assim: olha, o negócio é o seguinte, a gente não fala o roteiro antes. Só sei que você tem que chegar aqui amanhã 8h30. Aí quando você chegar aqui amanhã 8h30, a gente fala o primeiro lugar que vai, mas depois daquele lugar. Ah, e o que eu tenho que levar? Não posso falar nada. Você já consegue fazer uma viagem dessa? Tem alguns que já está dando até umas tremedeiras já. Como que eu entro numa viagem que eu não sei para onde eu vou, que não sei quanto que vai custar, eu não sei o itinerário, qual é a agenda? Não, mas a gente vai de ônibus, vai de avião? Não, depois eu falo. Mas lá vai estar calor, vai estar frio? Não, você vai ficar sabendo depois. Os treinos sistemáticos, os Zoom já está dando umas coceiras já, né? Como que eu vou entrar numa viagem dessa? Você quer viver o sobrenatural do Senhor? Com Ele é assim. Com Ele, a agenda é dele. O tempo é na forma dele. A hora. Tem hora que Ele vai explicar tudo. Tem hora que Ele não vai explicar nada. Tem hora que Ele vai só dizer: fica quieto, confia e vai andando. E aquele que tem a vida abundante é aquele que tem nascido do Espírito, que vai de um lado para o outro. Mas, irmãos, eu posso garantir, talvez o Senhor não vai dar todas as informações do jeito que você quer, mas pode ter certeza, o final da viagem é o melhor lugar que você poderia estar. O Senhor está dizendo: eu estou no controle da sua vida. Eu estou te preparando para algo maior lá na frente. E como que é o final, irmãos, dessa viagem, dessa vontade? É boa, perfeita e agradável. Sabe, irmãos, a imagem que Deus está colocando na minha mente agora? Que tem gente aqui que vai ter que pegar uma agenda, como se fosse pegar uma agenda e rasgar ela. E dizer: Senhor, chega de ser na minha agenda. Tem que ser do meu jeito. Tem que avisar antes. Tem que avisar quando quero. Tem que ser dessa forma. Irmãos, para viver o sobrenatural do Senhor, tem que render-se totalmente a Ele. E Ele vai guiar você. Sabe que você pode fazer assim com as suas duas mãos? A vida abundante é uma vida guiada por Ele. Fale com Ele agora. Pastor, o que eu vou orar? Abrindo mão. Jesus disse: se o grão não cair na terra e morrer, não haverá colheita. Muitos querem colheita sem plantar. Muitos querem grandes colheitas na sua vida sem pôr a semente. Mas para uma semente gerar uma colheita, ela tem que morrer. Mas pastor, o que tem que morrer hoje antes de ter vida? E o Senhor é a vida sobre a morte. Tem que morrer os seus desejos, os seus planos, os seus futuros. E dizer: Senhor, eu quero ser o que Tu queres que eu seja. Eu quero ter aquilo que Tu queres que eu tenha. Eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá. Eu quero fazer aquilo que Tu queres que Tu faça, Senhor. Eu quero ser, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero conquistar. Abra a mão agora, comece a falar com Ele. Senhor, eu entrego os meus sonhos, eu entrego os meus projetos, Senhor. Senhor, não é no meu tempo, não é na minha hora, não é do meu jeito, mas é da Tua forma, Senhor. Mas eu confio em Ti, Senhor. Com as suas mãos, diga-se bem forte: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, eu quero ser aquilo que Tu queres que eu seja. Eu quero ir aonde o Senhor quiser que eu vá. Diga bem forte: eu vou fazer aquilo que Tu queres que eu faça. A minha vida está em Tuas mãos. Eu renuncio, eu abro mão, eu desisto de controlar, eu morro para mim mesmo, para que seja feita a Tua vontade, que é boa,
que é perfeita e agradável. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Será que você pode deixar Ele trazer vida? Vida, vida e vida em abundância. Abra rapidamente a sua Bíblia comigo, lá em Gálatas capítulo 5. Você pode glorificar ao Senhor. A primeira característica, irmãos, da vida abundante é uma vida guiada, direcionada pelo Senhor, onde Ele é o Deus e Ele é o Senhor. E a segunda característica, irmãos, da vida abundante é uma vida onde a alegria, o amor, a paz, a bondade, a fidelidade, elas são geradas pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Elas são geradas de dentro para fora. Diga amigo, geradas de dentro para fora. Irmãos, nós estamos essa semana buscando o Espírito Santo. E além dos dons do Espírito Santo, que é o poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, Ele gera também em nós o fruto do Espírito, que é uma transformação interna. E olha o que o Senhor vai começar a produzir na sua vida a partir de hoje, a partir desta semana. Vamos ler todos de pé, Gálatas 5, verso 22. Se coloca de pé, dando um pulinho, que você já vai marchar daqui a pouco. E diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor que gera de dentro. Diga bem forte: amor seja gerado de dentro para fora. Diga bem forte: alegria seja gerada de dentro para fora. Diga bem forte: paz seja gerada de dentro para fora. Diga bem forte: paciência seja gerada de dentro para fora. Diga: amabilidade seja gerada de dentro para fora. Diga mais forte: bondade seja gerada de dentro para fora. Diga bem forte: fidelidade seja gerada de dentro para fora. Diga bem forte: mansidão seja gerada de dentro para fora. Por último, diga: domínio próprio seja gerado de dentro para fora. Deixa a sua Bíblia na sua cadeira agora. Você pode glorificar ao Senhor? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Irmãos, por isso que todos nós podemos ter vida e vida em abundância. Porque o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, elas não são geradas de fora para dentro. Elas são geradas de dentro para fora. É da ação do Espírito Santo. Por isso que tudo ao seu redor pode estar um caos e difícil. Pode ter contas, dificuldades, agressões, vergonhas, levantes contra você. Tudo ao seu redor está difícil. Mas você consegue ter paz. Você consegue ter alegria. Porque a sua alegria, ela é independente das coisas que estão ao seu redor. E é isso que muitos têm buscado, a humanidade tem buscado. E muitos que entraram aqui, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue, porque só Ele pode produzir isso na sua vida. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E você pode ter do lado de fora e não ter. Pode estar difícil ou fácil. Tudo ao seu redor vai mudando, se altera. Um dia tem, um dia não tem. Mas o Espírito Santo, Ele é sempre o mesmo dentro de você. Olhe para cá. E é por isso que o cristão, numa cela, numa cadeia, depois de perder sua família, depois de ter os seus bens confiscados, depois de ter se demitido do seu emprego, porque ele declara que ele é de Jesus, e ele está talvez na linha, pessoas sendo mortas à sua frente, ele é o próximo. E ele pode ter paz. E ele pode estar alegre no meio daquela situação.
porque talvez nenhum dos seus desejos foram atendidos, talvez ele, até ao contrário, ele perdeu tudo, mas a sua alegria, a sua paz é gerada de dentro para fora. E é por isso que aquele cristão, aquele servo de Deus pode ser, talvez não ter tanta riqueza, pode talvez não ter um saldo bancário tão grande, pode não ter aquela mansão, mas ele é um servo de Deus que serve com fidelidade e alegria na presença do Senhor, e ele não está em pecado, não em coisa nenhuma, e ele é fiel ao Senhor, porque a sua fidelidade não é de acordo com o dinheiro que ele tem, a sua fidelidade é de dentro para fora. E é por isso que nós podemos estar vivendo conquistas em nossas vidas, podemos estar nas montanhas celebrando vitórias, ou podemos estar nos vales passando adversidades, humilhados, sendo acusados, momentos difíceis, mas também estamos em paz e alegria na presença do Senhor, porque a vida abundante não é o que está do lado de fora, a vida abundante é o Espírito Santo que está do lado de dentro, produzindo. Levante as mãos, comece a adorar ao Senhor. Deixa Ele produzir esta alegria, deixa Ele produzir esta paz, deixa Ele produzir este amor. Comece a falar agora: Senhor, produza dentro de mim, eu estou precisando de paz. O que você está precisando? Fala para Ele: produza, Senhor, produza o controle sobre a minha vida, Senhor. A minha vida é tua, tudo que eu tenho pertence a ti, Senhor. Todas as coisas são tuas, Pai. Senhor Deus eterno, eu oro por essa vida que ainda não se entregou a ti, que ela se entregue agora ao Senhor Jesus, ó Pai. Essa vida que tem buscado, Senhor, e nessa busca, meu Pai, ela tomou decisões erradas. Nessa busca, ela, Deus, ó Pai, bateu a cabeça. Nessa busca, ela se machucou. Nessa busca, ela se entregou para pessoas que não deviam ter se entregado, Senhor. Senhor, cura esses corações agora, restaura essas vidas, Pai, e nós profetizamos a vida aonde a morte, em nome de Jesus. Dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor.